Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. Vamos trazer hoje aqui um tema e vamos falar sobre a limpeza e a consciência de Gaia, ou seja, a consciência do nosso planeta, usa para eliminar as formas de pensamento dos seres humanos. Foi falado em algumas postagens anteriores que os movimentos telúricos da Terra são os instrumentos ou as ferramentas que o planeta usa para transmutar aquelas energias deletérias que os humanos criam através das suas formas de pensamento, das suas intenções e das suas ações. A natureza por si só, ela é sábia e os seus reinos trabalham em comum acordo e em harmonia com o planeta. O grande problema está nas ações do ser humano que tem uma consciência diferente. A consciência do ser humano é uma consciência de terceira dimensão, já é um fractal de alma e que vem experienciar aqui, especificamente no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, ou seja, de ação e reação, um mundo onde cada fractal de alma aqui encarnado experiencia o seu lado luz e o seu lado sombra. Quando um ser humano, que nada mais é que uma alma encarnada, pratica ações do seu lado sombra, tendo a consciência que aquilo não é ético, vai criar, além de um agravante e de uma reação para si próprio, porque a lei do retorno é inevitável, mas também cria uma energia deletéria, negativa, que forma uma psique atmosférica, que poderíamos chamar também de psique do coletivo, e que ela não tem como ser transmutada senão passar pelas entranhas da própria Terra, que é a Mãe Gaia. E uma mãe que absorve todas as peraltices dos seus filhos. Uma mãe que acolhe, que cura, que consola, mas também que sofre. E sofre muito com os erros dos seus filhos, que sempre são amados pelo amor dessa consciência feminina, que é a consciência do planeta Terra. Toda a natureza da Terra forma a sua própria consciência original. Se nós olharmos os animais, os vegetais, os minerais, os elementais, eles vivem de uma forma harmoniosa entre si e também com a Mãe Gaia. Mas quando há interferência do ser humano, as suas ações nefastas, que causam dor para outros seres, seja humanos, seja de outros reinos, ou seja também uma agressão contra a sua própria Mãe Terra, sua Mãe Gaia. Essa energia de dor e de sofrimento fica como uma capa espessa ao redor do planeta, dentro da sua atmosfera. Eu diria na sua atmosfera baixa, porque ela fica muito próximo da crosta, e é onde os elementais, aonde os elementos da natureza como água, fogo, ar e a própria terra transmutam. Quando a Terra produz os seus movimentos telúricos, que são os movimentos naturais como ventos fortes, chuvas, trovões, raios, terremotos, vulcões, tsunamis,
E muitas vezes o próprio fogo que causa também destruição, ele consome essas energias. Muitos podem dizer sim, são os fogos, os incêndios enormes que causam grande destruição são provocados. Geralmente sim. Mas é preciso que haja uma condição natural para que ele se espalhe. Se tivesse, por exemplo, um período de chuvas mais ou menos contínuas, ninguém vai conseguir incendiar uma floresta nem um campo. Não vamos aqui falar de incêndios de casas, de prédios, de automóveis e outras coisas de pequena monta. Vamos aqui falar dos grandes incêndios. Nós tivemos, nos últimos anos, uma intensificação nesses incêndios. Temos visto ali, em alguns anos, os incêndios tremendos na Califórnia, principalmente, nos Estados Unidos, e também em algumas regiões do Canadá, Portugal, também na Itália e outros países da Europa. Tivemos também na Austrália. Há pouco tempo tivemos no Chile e também no Havaí. Eles são incêndios que é difícil para alguém compreender como aquilo pode acontecer. Muitas vezes há a intenção também da mão humana, mas, como eu disse, é preciso ter as condições favoráveis. Senão, ele não consegue fazer o trabalho da limpeza. E mesmo quando é provocado de propósito pelos seres humanos, nós sabemos que a própria natureza proporciona essas condições para poder aproveitar a situação, a ocasião, e fazer a sua limpeza. Vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre este incêndio monstruoso que acometeu a Califórnia, nos Estados Unidos, agora nesta semana passada. Sabemos que ali há uma psique com uma grande nuvem espessa e negra pairando sobre a crosta terrestre. Essa nuvem negra psíquica, ela é criada e desenvolvida pelas emanações mentais de um grupo grande de pessoas. Não é de poucas pessoas, porque se fossem poucas pessoas não teria esta dimensão e esta força negativa que faz com que a consciência de Gaia reaja. Então, vamos olhar também pelo lado prático, porque sempre é importante ter um pouco de conhecimento. Aquela região da Califórnia, nesta época do ano, ela é acometida por correntes de ar, de ventos intensos, que vêm do interior dos Estados Unidos e vão em direção às montanhas daquela região e depois até o Oceano Pacífico. E naquelas montanhas, naqueles vales, ele ganha força porque canaliza. E normalmente nesta época do ano, lá é inverno, e também o clima é mais seco. Então os incêndios são um risco sempre eminente. Aconteceram tantas vezes, mas não na magnitude de agora.
Os próprios ventos que chegam a rajadas até 100 km por hora são comuns quando acontece. Inclusive tem até o nome dessas ventanias, né? Ventos de Santana. Mas neste ano, nesta semana que passou, além de durar muitos dias, que não é comum, atingiram velocidades impressionantes, velocidade de força de furacões, chegando a 160 km por hora. Um vento seco, mais quente porque ele vem do deserto, e muito seco, com a umidade do ar quase a zero, sempre abaixo de 10%. Esta ventania, ela por si só não provoca os incêndios. Obviamente tem que ter um foco. Muitas vezes, sim, são provocados ou pela vontade ou involuntariamente de algum ser humano. Mas tem um outro detalhe. Uma ventania assim tão forte, ela prejudica a rede elétrica. E quando a rede elétrica é rompida, os seus cabos podem provocar faíscas. E essas faíscas criam um incêndio, e com a ventania tão forte, ninguém consegue controlar. Porque ele toma proporções monstruosas, rapidamente, espalhando com aquele vento tão forte, uma chuva de brasas de fogo, e penetra em qualquer lugar e atinge a faixa que o vento espalha, até chegar no mar, no Oceano Pacífico. Dificilmente um incêndio dessas proporções é controlado. Primeiro porque os ventos são tão fortes, impede que os aviões usados no combate, impede que esses aviões façam o trabalho, porque o risco é muito grande. Segundo, porque os próprios bombeiros, os combatentes dos incêndios, eles têm muita dificuldade, e o risco também é muito grande, porque onde passa é uma varredura incrível. Não sobra nada. Enfim, por que então que a natureza ajuda, contribui nessas horas? Porque se não houvesse uma contribuição da natureza, no caso aqui os ventos, além de fortes, secos, com baixa umidade, e também o clima da região, que também é provocado pela natureza. Então, tudo na natureza é criado, o campo propício para o evento. Inverno, vegetação seca, estiagem, ventos fortes, e que não precisa nem da ação do homem. Bastaria só isso. Se a ação do homem contribui, fica até mais fácil. Muitas vezes há, sim, contribuição, mas nem sempre é necessária, porque a natureza, a consciência de Gaia, se utiliza de todos os meios para se libertar das energias que a incomodam. Nós estamos agora num tempo de mudança, final de um ciclo. Muitas pessoas estão fazendo a sua limpeza kármica, limpando e curando a sua ancestralidade, e as pessoas estão no lugar certo, na hora certa, porque é um plano de alma individual e também um plano de alma coletivo, que se encaixa nos planos divinos que regem os planos dos
planeta, das estrelas, das galáxias, dos universos. As pessoas podem dizer assim, mas aquelas pessoas que sofrem o prejuízo, até desencarnam porque houve o evento, são pessoas do bem. Sim, não importa. Não importa se são pessoas do bem. Algumas estão praticando o mal agora. Mas muitas praticaram antes. Não necessariamente nesta vida, provavelmente em vidas passadas. E hoje estão lá. E que bom que são pessoas do bem. Porque se fossem maldosas, o agravante seria pior para a sua alma. Provavelmente seria um impedimento para essa alma ascensionar, agora que é a última encarnação em provas e expiações nesse planeta. Ninguém é vítima, porque cada um colhe da sua semeadura. Aquilo que foi semeado em outras vidas e que ainda está em saldo devedor, em algum momento precisa ser equilibrado. Precisa ser resgatado esse saldo devedor. Pagar a conta, como se diz. E a alma escolhe a maneira que ela quer pagar a conta nessa vida. Ela sabia antes de encarnar que essa seria a última oportunidade e sabia da sua dívida. Então ela escolhe estar aonde precisa estar, no lugar que vai acontecer alguma coisa, para que se possa quitar esta conta. Não cabe julgamento de quem quer que seja, porque sabemos que ainda existem pessoas, existem circunstâncias onde as maldades são realmente impressionantes. Eu digo sempre, ainda bem que as pessoas não têm conhecimento, porque se tivesse, seria um pandemônio. Provavelmente a revolução da sociedade humana, porque é muito difícil resistir à vontade de fazer justiça com as próprias mãos quando se sabe de certas verdades, certos atos praticados por certas pessoas, saber das barbaridades cometidas, porque é difícil para uma alma boa entender como alguém, que também é uma alma, consegue ser tão mal perante o seu semelhante, perante também outras criações, que tudo é da mesma fonte. Mas enfim, o planeta Terra precisa mudar a sua frequência, porque a luz que chega já está mudada. Então a luz que chega na frequência mais elevada encontra o planeta Terra, encontra os humanos com frequências mais baixas e é preciso fazer o ajuste. E a natureza contribui. Até os atos das pessoas que praticam o mal ajudam a criar situações para que tudo se harmonize. Por isso, nós não entendemos ainda a perfeição do plano divino, mas um dia nós vamos compreender tudo isso. E vamos ver como se encaixa na perfeição que só o plano divino pode proporcionar. Os elementais da natureza, que são também os criadores dos eventos, como algum evento de água, enchentes, granizo, ventos, terremotos, vulcões, raios, tudo é ferramenta que a própria natureza disponibiliza para a consciência de Gaia. Nós estamos vendo alguns eventos se intensificar. Por que isso? Assim como os incêndios, tudo vem contribuir para a limpeza deletéria das formas de pensamento, das energias negativas, das feridas de Gaia. Nós sabemos que tudo está finalizando
e tudo vai mudar para melhor. Mas ainda algumas coisas são necessárias. Ninguém passa o que não precisa passar. Ninguém desencarna antes da hora. Aquele momento, aquele prazo que a própria alma estipulou para si própria, antes de encarnar, a fim de concluir a sua missão nesta encarnação. Então não é preciso ter medo de nada. Porque se você não precisa passar, você estará sempre no lugar e não vai acontecer nada. Se você precisa passar por um evento mais duro, é porque é a garantia que aquele evento vai te dar, ou pelo menos proporcionar, para que você tenha a oportunidade de ascensionar. Caso não fosse isso, você provavelmente seria exilado da Terra. Aí sim o prejuízo é grande. Porque nós somos alma, não somos corpos físicos. O corpo tem um prazo. Esse prazo está correndo já, para muita gente já está indo para lá da metade, né? Quase no fim. Não se sabe. E é bom que não se saiba. Não vamos perder tempo com essas preocupações. Vamos fazer o nosso melhor. Ser a nossa melhor versão. Ter este entendimento, essa compreensão da vida. Porque nós não vamos enfrentar as forças da natureza, as leis divinas. Nós não temos que fazer nada disso. Nós só temos que ser a nossa melhor versão. E isso só nós podemos fazer. Cada um vai fazer a sua parte. Ninguém vai interferir na minha vida, na minha ascensão. Porque eu sou uma consciência, você é uma consciência e nós somos únicos. Ninguém interfere. Pode até aparecer alguma situação para nos estimular a passar na prova ou não, a vencer o obstáculo ou não. Mas isso é para nos impulsionar sempre, para frente e para cima, que é a ascensão da nossa alma. Esses eventos também estão contribuindo para aqueles que são poupados dos eventos, mas que não têm a dívida, então eles não precisam passar pelo sofrimento. Mas o sofrimento do outro que está passando pela situação de dor e de perda faz com que nós tenhamos a oportunidade de trabalhar os 3 pilares da ascensão. Se nós soubéssemos de fato quanto isso é útil para nós, aprender com o sofrimento do outro a nos melhorar, para que nós não precisaremos ou não precisemos lá adiante passar pela situação de dor e sofrimento para aprender as lições. Quando vemos a dor se alastrar, o sofrimento gracejar por aí, nós temos a oportunidade de trabalhar a compaixão em nós. Nos compadecer porque temos que entender que aquele que está sofrendo, ele está curando as suas feridas. As feridas que ele causou em Gaia também. E nós temos que também entender que além da compaixão, nós podemos ativar o sentimento de amor, amor incondicional. Ao invés de julgar, de condenar, vamos amar. O amor cura, cura a dor do outro. E quando nós curamos o outro, curamos em nós. Ninguém perde por ajudar. Ninguém perde por ser melhor. Só ganha em todos os sentidos. E também ter o respeito. Porque o respeito é olhar e se compadecer e amar. O respeito pela experiência que o outro está passando. Assim, quando nós estamos numa escola e já entendemos a lição e a nossa nota é boa,
mas o colega do lado não entendeu e tirou uma nota muito baixa. Vamos respeitar, porque ele está sofrendo. É nessas horas que ele precisa do respeito, não é quando ele está por cima. Quando as pessoas estão felizes, quando as pessoas estão bem de saúde, quando as pessoas estão felizes da vida, como se diz, não falta nada. Ali, se alguém falta com respeito, elas não se importam tanto. Mas quando a pessoa está carente, doente, ferida, machucada, prejudicada, está no prejuízo, está na perda, está na dor profunda, o respeito é muito importante. Pelo menos o respeito. Porque quando nós tripudiamos em cima do sofrimento do outro, nós estamos ativando a lei do retorno, que um dia vai atingir a nós próprios e vai fazer o ajuste daquilo que foi desajustado. Não é tão difícil compreender cada situação. Não é difícil compreender o que nós precisamos fazer para nos tornar merecedores de atravessar o portal para a nova terra, sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É difícil o dia que eu não vejo várias vezes a mesma pergunta, o mesmo questionamento. As pessoas invariavelmente têm a mesma preocupação. Eu faço a coisa certa, quero ser a minha melhor versão, estou trabalhando em mim os predicados, mas será que eu vou ascensionar? Em primeiro lugar, ninguém sabe quem vai ascensionar. Eu não posso saber se você vai ascensionar, eu não sei nem se eu vou ascensionar. Mas eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu melhor para conseguir a ascensão. Porque eu entendo que se eu fizer o meu melhor, se eu fizer aquilo que está ao meu alcance, sempre no amor incondicional, na compaixão e no respeito, como eu não vou ascensionar? Você tem alguma dívida mais graúda ainda para quitar? É óbvio que a minha alma pediu para passar por alguma situação onde eu posso resgatar. Vou passar por uma situação de dor e sofrimento, de perda, que é a moeda de troca, para que eu possa ascensionar. Então você não precisa se preocupar se vai ascensionar ou não. Preocupe-se em ser a tua melhor versão. Fazer o teu melhor. Não há nada mais que isso para ser feito. Qualquer coisa que você queira fazer é desnecessário. Porque se você tem sempre a boa intenção, aonde você pode errar? Me diga. Mas se você tem dívidas antigas, elas precisam ser quitadas. Então você vai passar por situações onde te serão proporcionadas as oportunidades de quitar essa dívida. Mas se você continuar fazendo contas negativas, além das velhas, vai ter as novas. Aí a conta fica grande e não se sabe se haverá oportunidade de quitar todas nesta atual encarnação. Por isso, se garanta, não faça nada de contas novas. Quando não se faz mais contas novas, uma hora as contas antigas terminam. E a gente zera o carnê. Não tem mais dívidas. Está tudo perfeito. A natureza está fazendo a limpeza das energias que ficam pesadas em cima das suas costas, mas não faz a limpeza nos humanos.
Ela proporciona, através dos eventos naturais, a oportunidade para que aquelas pessoas que sofrem a ação daquele evento possa pagar a sua conta. Mas a Mãe Gaia, a natureza em si, não limpa ninguém que seja consciência humana. Ela vai se limpar, sim, das energias deletérias negativas que os humanos, que as almas humanas criaram para si e para os outros e que a Mãe Gaia precisa limpar. É como aquela criança pequena, bebezinho, que ainda usa fralda e quando faz as suas necessidades, a sua mãe, geralmente, a mãe pode ser outra pessoa, obviamente, mas a mãe vai lá e limpa. Limpa com amor, com carinho, com dedicação, com delicadeza. Mãe Gaia faz isso com nós. Toda a caca, como se diz, produzida pelos humanos, a Mãe Gaia limpa e transmuta, mesmo passando por sofrimento, dores, como os incêndios, por exemplo. Os incêndios eles causam muita dor para a Mãe Gaia. É como chagas que ardem no corpo. Feridas abertas que sangram, queimam, literalmente. Não bastasse isso, destrói mais da sua própria criação, como animais, como seres vegetais, que também são consciências. O fogo queima, mata outros filhos da Mãe Gaia. Então, para limpar a energia negativa, as formas, pensamentos monstruosas que certas pessoas e a humanidade como coletivo produziu neste planeta, Mãe Gaia, que é mãe de todos os humanos, sacrifica também outros filhos seus, como vegetais e animais. A própria terra que arde, que queima, que é a pele da consciência de Gaia, também dói, e dói muito. Mas Mãe Gaia é amorosa. A consciência de um planeta como Terra, que é uma consciência feminina, de criação, é uma consciência comparada à consciência de uma mãe em relação aos seus filhos, mas numa potencialidade infinita. Não dá para comparar. Eu diria que, se a gente pudesse compreender, em termos de consciência, Mãe Gaia teria uma consciência de uma super-alma. Eu já falei aqui sobre as mônadas, fractais, almas, super-almas. E o átomo semente divino, que é o espírito, que é a essência, a centelha divina. Provavelmente as consciências de planetas, de estrelas, de galáxias, e principalmente quando são consciências femininas, como a consciência de Gaia, elas têm uma categoria de sentimento de amor tão grande que nós ainda não podemos avaliar. Mas um dia nós vamos saber. Provavelmente todas as almas humanas que farão a ascensão agora no final dessa transição planetária terão a oportunidade de entender o tamanho do amor de Gaia. Não só isso. Muitas outras coisas que hoje nós não temos condições, a nossa consciência ainda é muito limitada. Mas depois nós teremos uma consciência de uma alma, não mais de um fractal, e vamos entender
o suficiente para compreender a beleza do plano divino, a profundidade e o tamanho das experiências que nós viemos aqui experienciar nesse planeta maravilhoso, apesar de todos os problemas provocados pelos humanos. Esse planeta é maravilhoso. Não podemos culpar aqui a natureza, não podemos culpar os ventos, as chuvas, os terremotos, os maremotos, porque essas são ferramentas que nós acionamos toda vez que causamos dor e sofrimento para nossa mãe Gaia. E ela precisa se limpar. Ela nos limpa, mas ela também precisa se limpar. E assim, eu encerro o áudio de hoje, deixando para cada um de vocês o meu abraço de luz. Namastê.